Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre o renascimento, o conceito de renascimento. Veja, essa é uma aula em duas, então tem uma segunda aula na qual eu vou falar da expansão do renascimento e do renascimento científico, ok? Hoje vamos focar mais na parte cultural e no conceito da coisa. Então, o que foi o Renascimento? Bom, foi um movimento cultural. Foi um movimento que tem todo um fundo econômico e tal, que a gente vai falar, mas ele acabou atingindo mais a cultura europeia ali no começo da Idade Moderna. Então, movimento cultural e científico de inspiração burguesa. Como assim de inspiração burguesa? Bom, a burguesia europeia, no início da Idade Moderna, ela está aproveitando a questão da retomada do comércio, aquilo que as cruzadas propiciaram da reabertura das rotas comerciais no mar Mediterrâneo, para que ela possa, ganhar mais prestígio, ganhar mais espaço na sociedade moderna. Então, o renascimento cultural tem um grande apoio da burguesia, porque justamente a arte ela era vista como uma forma de demonstração de refinamento, de requinte cultural, que necessariamente essa burguesia não tinha. Então vamos lá. Ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI. Então é bem no começo da Idade Moderna. O Renascimento ele se concentra na Península Itálica. Veja, hoje a gente fala Itália, tá? Por que Península Itálica? Porque na época essas regiões não estavam unificadas. Então você vai ter principalmente cidades independentes e muito ricas em algumas regiões da Itália, como Florença, Siena, como Roma, como Veneza. Então essas cidades elas vão ter uma vida muito fervilhante ali no início da Idade Moderna, e é ali que vai acontecer essa transformação, né? Essa mudança cultural que a gente chama de renascimento. A gente não chama de renascimento por acaso. O renascimento ele tem uma característica muito importante, que é a retomada dos valores da cultura clássica, ou de aspectos da cultura clássica, da cultura greco-romana. A inspiração greco-romana era muito presente na Península Itálica por causa da localização. Localização essa que também favorecia o comércio. O humanismo, como pensamento, ele vai explicar muito do Renascimento, porque o humanismo é uma forma de se pensar que demonstra o desgaste do pensamento medieval. Aquele pensamento teocêntrico, aquele pensamento dominado pelas questões religiosas, ele está perdendo força no início da Idade Moderna. E está ganhando força justamente o pensamento humanista, que possibilita estudos, que possibilita investigações sobre o corpo humano. Nas artes, novas técnicas serão utilizadas na pintura, na escultura, né? E na ciência, enfim, né? Novas possibilidades, novas maneiras de observar o ser humano. Bom, as fases do Renascimento, elas refletem muito esses 3 séculos da sua ocorrência. Então, o Trecento, né? A primeira fase do Renascimento do 1300 e alguma coisa. Por isso, Trecento, 1300 e qualquer coisa. Então, no século XIV, que é a época de surgimento do Renascimento. Então, você vai ter, por exemplo, o Giotto, um autor que já vai colocando... Veja, uma coisa que às vezes aparece, né? Os alunos falam, tá, mas então o Renascimento ele acaba com o poder da Igreja. Não, a Igreja Católica participa também, né? Vários papas foram influenciadores, inclusive financiadores de artistas renascentistas, tá? A Igreja Católica ela está perdendo poder na sociedade por causa da ascensão das ideias humanistas. Mas isso não quer dizer que o Renascimento é um movimento de ateus, por exemplo. Tá? O Giotto mesmo, nas obras dele, você vai ver questões religiosas, temáticas religiosas, mas a forma como essas temáticas são representadas é diferente. Existe um cuidado maior, uma tentativa de uma representação mais fiel da realidade. Então, com noções de profundidade, perspectiva, né? No caso do Giotto, isso é bem evidente. O Dante Alighieri, que está aqui como exemplo da literatura, né? O escritor da Divina Comédia e outras obras, da mesma forma, na literatura dele você vê temáticas que não seriam muito bem-vindas na Idade Média, né, no pensamento que vigorava anteriormente.
Então já é uma temática que está fazendo uma ponte aí entre o pensamento predominante da Idade Média e aquilo que viria a ser o pensamento moderno. Tá? O Quattrocento, século XV, já é uma época de maior consolidação do movimento renascentista. Você vai ter, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o Botticelli, como exemplo de grande pintor do Quattrocento. Por quê? No quadro, talvez aquele que seja o quadro mais famoso do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, você já vê um pintor fazendo uma obra com uma temática greco-romana, né? O nascimento de uma deusa romana, Vênus, que é a deusa grega Afrodite, revisitada. Então, não é uma temática exatamente cristã, o nascimento de uma deusa pagã. E a maneira como ele representa o rosto da deusa Vênus, a maneira como ele representa o corpo da deusa Vênus, né? Nessa obra Nascimento de Vênus, que eu estou usando como exemplo, o Botticelli coloca a deusa nua, porém sem um erotismo à flor da pele, é uma nudez com o objetivo de mostrar uma beleza no corpo humano. É um pensamento bastante greco-romano, um pensamento antropocêntrico. Né? O antropocentrismo é muito presente no Renascimento. Então, Cinquecento, próximo período, é o período de consolidação final do Renascimento. No século XVI você vai ter grandes artistas criando novas técnicas, como Leonardo da Vinci, como Rafael Sanzio e Michelangelo. O Leonardo da Vinci dispensa apresentações, é muito mais do que um pintor, um escultor, era um estudioso de todas as áreas possíveis do conhecimento, um estudioso da engenharia, da medicina, da mecânica, enfim, da arquitetura, né? Demonstrando bem o espírito do humanismo, o espírito renascentista, de acreditar que o ser humano é capaz de explicar o mundo sem necessariamente recorrer primeiramente a explicações religiosas. Aqui se tem uma marca muito importante que diferencia o Renascimento da Idade Média. Né? A Idade Média é teocêntrica, Deus é a explicação para tudo. No Renascimento você tem pessoas que estão buscando outras vias de afirmação do conhecimento. Tá? O Rafael Sanzio, conhecido como o pintor das Madonas, né? E o Michelangelo, outro gênio do Renascimento, né? Um escultor, né? Esculpiu, por exemplo, o Davi, uma escultura num bloco de mármore de 6 metros de altura, mas que também se tornou conhecido pela pintura no teto da Capela Sistina, onde a gente tem aquela famosa pintura enfim, o teto da Capela Sistina tem várias passagens bíblicas, mas entre elas a criação do homem, na qual Deus se esforça para tocar na mão, na ponta do dedo do homem, e o homem não faz a menor força, né? Então, como se fosse uma crítica aí ao comportamento humano e tudo mais, né? Muito bem. Características do Renascimento, então. Eu trouxe aqui 3, poderia trazer mais, mas as principais são essas 3. Principal característica, o racionalismo. Então, a busca de explicações racionais, a busca de técnicas que utilizem a razão. Então, tudo é medido, tudo é feito com lógica, né? Na pintura se busca o respeito às proporções reais do corpo humano, e não como na Idade Média, quando se fazia uma preferência pelo conteúdo e não pela forma. Né? O racionalismo, claro, também vai derivar no conhecimento científico, a gente vai falar mais na outra aula. O hedonismo, o que é o hedonismo? É a busca do estímulo aos sentidos. Né? Muita gente estuda hedonismo como a busca pelo prazer. Ok, mas isso tem que ser explicado. Não é o prazer sexual apenas, né? O prazer em todos os sentidos. Então, uma boa música, uma boa comida, uma pintura bela, uma escultura, né? Isso aqui pode até ser levado ao extremo de você pensar, tá, então a boa comida, então quer dizer que a burguesia na Idade Moderna, através do hedonismo, ela não tem mais medo de sentir prazer durante a alimentação. Quer dizer, a alimentação moderna não tem que ser sem gosto, exatamente. Isso vai explicar então o aumento do comércio europeu de especiarias, de temperos. As pessoas querem comida mais condimentada e o comércio possibilita isso. Então, uma coisa leva a outra. Antropocentrismo. Bom, eu estou desde o começo da aula falando da questão do ser humano, da valorização do ser humano, mas a gente bota aqui antropocentrismo para ressaltar o centro
centrismo, a centralidade do ser humano, da importância do ser humano dentro do movimento renascentista. Então, essas 3 características aqui é legal você saber bem do Renascimento. Áreas principais. Bom, o Renascimento tem grande destaque nas artes. Então a gente falou aqui de vários pintores, o Michelangelo um grande escultor, né? Mas também na literatura. Você vai ter, não só na Itália, mas em vários países da Europa, você vai ter o Shakespeare, você vai ter o Miguel de Cervantes na Espanha, mas eu falo disso na próxima aula. E finalmente a questão da ciência. Obviamente, com a queda do poder da igreja gradual, com a queda gradual da importância da participação da igreja na sociedade e com o aumento gradual da importância do pensamento científico, né, baseado no racionalismo, claro, né, a gente vê que esse movimento é a época em que pessoas como Copérnico, como Galileu vão desenvolver as suas teorias e etc. Mas isso já fica para a próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu gostei bastante. Essa foi a minha aula sobre o Renascimento. Um abraço e até a próxima! Pessoal, só uma coisa, esqueci de pedir para que caso vocês tenham gostado da aula, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas, ok? Muito obrigado, um abraço, até mais!